A sexta leitura da Parashá de Re'eh, ao fim de 7 anos você vai fazer o Shemitah. O que é o Shemitah? Vamos já explicar. Ao fim de 7 anos, será que todos os 7 anos, para qualquer empréstimo, ou seja, a pessoa fez um empréstimo agora, conta 7 anos daqui, aí vai liberar aquele empréstimo? O Shemitah quer dizer escapar, livrar. Então está escrito, se aproximou o 7º ano, ou seja, é uma contagem específica. Se você falar que é para cada empréstimo, então como é que está se aproximando o 7º ano? É relativo para cada um. Então a gente vê que na verdade é 7 anos fixos para contar o ano do Shemitah, o ano sabático conhecido, que não pode trabalhar a terra, e existe também uma outra lei, que é o que vai falar aqui. Qual é a lei da Shemitah? Você deve escapar e liberar toda aquela pessoa que está cobrando, aquela pessoa que está devendo dinheiro, uma pessoa que está cobrando do seu amigo, então não deve cobrar o seu amigo, o seu irmão, porque é Shemitah para Hashem. Hashem falou para não cobrar esse empréstimo. Então você libera a mão daquela pessoa que está cobrando, você tira para não ter essa cobrança. O gentio que você tiver emprestado dinheiro para ele, você deve cobrar, mas aquele empréstimo que tiver feito para o seu irmão, você deve largar a sua mão, você deve liberar. Obviamente que o gentio não respeita a lei da Shemitah, ele também vai te cobrar se ele emprestar dinheiro para ti, então vai seguir a mesma regra. Isso aqui é uma mitzvah ativa de cobrar esse dinheiro. Porém, somente que não vai ter em você um miserável, que Hashem vai te abençoar na terra, que Hashem está te dando como herança para herdar eternamente. Lá na frente fala que nunca vai deixar de ter um pobre, que fala que não vai ter, como assim? Quando a gente faz a vontade de Hashem, então existem pobres em outros povos e não em vocês. E quando vocês não fazem a vontade de Hashem, então os pobres realmente estão no seu povo. Evion é pior do que o pobre, Ani é pobre. Evion é um miserável, porque a linguagem Evion quer dizer que ele deseja qualquer coisa, ele não tem nada, ele quer tudo. Somente se você escutar a voz de Hashem, guardar e fazer a mitzvah que eu estou te ordenando hoje, e aí não vai ter pobre. Chamou a te chamar, escutar, escutará. Se você escutar um pouco, vão fazer você escutar muito. Se você começa a seguir o caminho bom, vão te ajudar, que você vai acabar escutando, aprendendo e dando muito certo. Que Hashem vai te abençoar, como ele te disse, você vai emprestar para vários povos, você não vai pedir emprestado, você vai dominar em vários povos e em você não vão dominar. Onde está escrito isso? Baruch atah ba'ir, bendito você na cidade, ve'avat etah, você vai emprestar. A linguagem de empréstimo, ela sempre está falando do malvê, do credor, da pessoa que está dando o empréstimo. Por isso que é sempre a linguagem de mafir, que ele está causando em outra pessoa. Velvita, ve'avat etah, você está fazendo outra pessoa pegar. Se tivesse escrito ve'avat etah, seria o devedor que está pegando o empréstimo, igual ve'lavita. Você vai emprestar para os goim, será que você vai precisar pegar emprestado de um para poder emprestar para o outro? Por isso está escrito ve'atah lo tavot, você não vai pegar empréstimo, você vai só ser credor. Vai dominar em vários povos, será que outros vão dominar em você? Você domina A, mas o B vem e te domina? O Bechalo, o Imsholo e você não vão te dominar se você estiver seguindo a vontade de Hashem. Quando tiver em você um pobre de um dos seus irmãos, de uma das suas cidades, na tua terra que Hashem te deu, você não deve deixar o teu coração corajoso e não sensível, você não deve fechar a sua mão de emprestar ou de ajudar o seu irmão pobre, que vai ter em você um evion. Quanto mais ele precisa, mais ele tem preferência. Se é uma situação mais complicada, tem uma preferência. Existe mitzvah de emprestar para um rico também, mas se tiver um pobre, ele deve ter preferência. De um irmão, de um dos seus irmãos, ou seja, se ele for irmão do seu pai, mais para próximo de você, ele até antes do irmão da mãe. Existe uma preferência também, quanto mais próximo de você no parentesco, de você ajudar. Da tua cidade, ou seja, os pobres da tua cidade têm preferência aos pobres de outras cidades. Muitas vezes a pessoa tem tendência de querer ajudar aquelas causas distantes, de longe da pessoa, de outro país, de outra situação que ele nem conhece, e a pessoa que está ali do lado, ela não quer ajudar. A Torá fala que a gente tem que dar preferência para a nossa família e para a nossa cidade, e depois, se a gente puder ajudar também as causas distantes, claro que é super louvável. Loteamê, você não deve ficar corajoso e valente e sim sensível. Tem pessoas que ela fica sofrendo se ela vai dar ou se ela não vai dar, por isso fala, loteamê, você não fica te doendo, e sim você deve dar. Tem pessoas que ela abre a mão e fecha, então fala, não feche, ou seja, você está pensando em dar, mas você fica se controlando, deixa e dá tzedakah ou faça um empréstimo. Do teu irmão, o pobre, se você não tiver, então no final você vai ser irmão do pobre, vai acabar se igualando a ele. E sim, você deve abrir a sua mão para ele e emprestá-lo se precisar e dar aquilo que ele precisa, o suficiente daquilo que está faltando para ele. Pator tiftar abrirá, ou seja, mesmo que várias vezes. Esse que aqui está sendo usado no sentido de somente. Em vez de fechar a sua mão, que somente o que você deve sim abrir a mão.
e emprestá-lo. Se ele não quer um presente, dá de empréstimo, que assim você mantém a dignidade da pessoa. Dei marsorou o suficiente do que falta para ele. Obviamente, você não tem mitzvah de enriquecê-lo, mas sim de tudo que falta para ele, até um cavalo para ele montar e um escravo para ir na frente dele. Se ele estava acostumado com aquilo ali é uma falta para ele nesse momento. Então, se a gente conseguir dar também isso, tem essa mitzvah. Para ele, no caso, seria arrumar uma esposa para ele, como está escrito, que Hashem falou, vou fazer uma ajuda para ele, usa a expressão lo. Então, ajudar alguém a arrumar uma esposa também é uma grande mitzvah. Te cuida, guarda para você, talvez vai ter algo que te incomodando com o teu coração, que está sem o jugo divino, dizendo, está se aproximando o 7º ano, o ano da Shemitah, o ano que vai tirar o empréstimo, então o meu olho vai ficar ruim, vai querer não dar, vou ficar mesquinho no irmão pobre e não vai dar para ele, e ele vai rezar por conta de você para Hashem e vai estar em você o pecado. Vecará alecha, será que é mitzvah ele rezar disso, né? Pô, Hashem, o fulano não está me dando empréstimo, está escrito veloikra, em outro lugar fala que ele não vai chamar, ou seja, a ideia é você dar tzedakah para ele não precisar chamar, rezar por auxílio. De qualquer maneira vai ser um pecado, mesmo se ele não rezar. Então, por que está escrito que ele vai rezar, que o castigo vai ser muito mais rápido se tem um pobre chorando e rezando para Deus porque fulano não ajudou ele? Você deve dar sim para ele na tonta e tem uma linguagem dupla e não deve ficar com o coração ruim, não ficar mesquinho ao dar para ele, que por conta disso Hashem vai te abençoar em todos os teus atos, em tudo que a tua mão tiver chego, tudo que você colocar na sua mão vai ter bênção. Na tonta e tem dará, ou seja, mesmo 100 vezes, para ele, ou seja, as ocultas, nas escondidas, não precisa ser público entre você e ele. Que por conta disso, Biglala davar, a coisa, davar pode ser também a fala, mesmo se você falou em dar, só está pensando, planejando para dar, já tem uma recompensa de falar junto com a recompensa da ação, ou seja, o planejamento de tzedakah, se no final você deu a tzedakah na prática, você recebe a recompensa por falar, por querer ajudar, por planejar ajudar. Se no final você ajudou, até pelo planejamento você ganha a recompensa. Porque não vai deixar de ter pobre dentro da terra, por isso estou te ordenando, abra a sua mão para o teu irmão, para o teu pobre, para o miserável que está na tua terra. Alken, por isso, por conta disso, estou te dando um conselho bom para o teu irmão, para o teu pobre, ou seja, para qual tipo de irmão você vai ajudar, para aquele que é pobre. Lá Aniecha com um Yud é a linguagem de um pobre. Aniecha com 2 Yud seria vários pobres, 2 pelo menos. Quando será vendido para você o teu irmão hebreu ou hebreia, ele vai te trabalhar 6 anos, e no 7º ano você deve mandar ela livre de você. Que Mahelecha será vendido através de outras pessoas, ou seja, está se tratando de uma pessoa que ela foi vendida pelo tribunal por conta do seu roubo. A pessoa roubou, não tinha como pagar, o tribunal vende ele como escravo para pagar essa dívida. Mas está escrito em outro lugar que você vai comprar um escravo e não vão vender para você. E lá está se tratando também sobre a pessoa que o Beidin vendeu por conta do roubo. Então já está repetindo aqui esse assunto. Por conta de 2 novidades que estão faladas aqui, a Torá repetiu. Como é comum da Torá, claro que tem várias explicações mais profundas que a gente não entende, porque a Torá repete às vezes uma coisa várias vezes. Mas quando a Torá repete uma coisa, pelo menos tem que ter alguma novidade. E aqui tem 2 novidades. A primeira novidade é que fala ou a hebreia, ou seja, a escrava judia, que também tem esse prazo máximo de trabalhar 6 anos. Fora que tem outras maneiras dela deixar de ser escrava. E não está se tratando do Beidin vender, porque a gente sabe que a mulher não é vendida pelo seu roubo, como está escrito Bignevatov lo Bignevatá, se o homem roubou, ele tem que ser vendido como escravo, a mulher não. Mas existe um outro caso que é uma criança pequena, que o pai não tinha condições de cuidar, que ele vende ela como serva, e obviamente tem várias leis de respeito com a serva, várias coisas que não podem ser feitas, e vários detalhes que está explicado em outros lugares. E aqui vim te ensinar que se, por algum motivo, veio os 6 anos antes dela ter os sinais de amadurecimento no seu corpo, que ela também sai, deixa de ser escrava, então ela já sai da escravidão. Outra novidade é a ideia de dar os presentes. Quando o escravo sai, o dono é obrigado a dar presentes. Quando você estiver liberando o seu servo, a sua serva de você, você não pode mandá-lo de mãos vazias. Você deve presenteá-lo do seu rebanho, da sua produção de cereal, do seu vinhedo que a Hashem te abençoou, você vai dar para ele. A palavra hanek lembra para a gente a ideia de um presente que é dado na altura dos olhos, ou seja, uma coisa que é visto aqui no colar, que também é chamado anak, ou seja, uma coisa bonita, uma coisa que está claramente visível que você está sendo benevolente com ele. Outra explicação
Hanek seria colocar sobre o pescoço, ou seja, o modo de falar, você está colocando sobre ele o presente. De qualquer jeito é a ideia de dar o presente. Do rebanho, do teu cereal, do teu vinhedo, será que só desses, de outras coisas não? Então está escrito que Hashem te abençoou de qualquer coisa que teu Criador te abençoou. Por que cita essas coisas? São coisas que são brachá, que são boas, que são produtivas. Vem excluir mulas que não sai brachá, porque vem de cruzamento de outras espécies, e acaba não gerando outros filhos, etc. Os sábios aprendem em Tratado de Kedoshim, com uma comparação de versículos, qual a quantidade que tem que ser dado, no mínimo, se a pessoa tem mais, tem que dar de acordo com a brachá que ele tem. E você deve lembrar que você também foi escravo na terra do Egito e Hashem te resgatou. Então eu estou te ordenando esta lei aqui de ser bondoso com o servo. Igual você, quando você saiu da escravidão no Egito, eu te dei presentes e te dei novamente presentes, tanto no despojo lá no Egito, tanto no mar. Então você também dê para ele uma vez, de segunda vez, dê bastante presentes. E será se o servo falar para você, eu não quero sair de você, porque ele estiver gostando de você e da sua casa, que Tovlo e Mar está bom para ele com você? A gente sabe que existem várias regras sociais que obrigam o patrão a dar o mesmo nível de qualidade de vida para o seu servo. Se o patrão dorme numa cama de molas ensacadas, num colchão super qualidade, ele tem que dar essa mesma qualidade para o servo. Se ele come salmão, ele tem que dar para o salmão também para o servo comer. Então, é bem diferente do escravo comum que a gente está acostumado a escutar as histórias. Então, nesse caso que o servo não quer sair, então você vai pegar um martzea, um utensílio bem pontiagudo, e você vai furar a orelha dele, você vai colocar na orelha e na porta, ou seja, como se estivesse prendendo na porta, furando, e ele vai ser um servo eterno para você, Eved Olam, que no caso é no máximo até 50 anos, e também para a serva você deve fazer assim, de dar presentes. Eved Olam, será que literalmente para sempre? Então está escrito em outro lugar que cada homem volta para sua casa, para sua família, então o máximo é o Olam, o mundo de um Yovel, de um jubileu, mesmo a pessoa que foi furada a orelha com o ano do Yovel, que é o ano 50, depois de 7 ciclos de Shemitah, com certeza ele sai, não tem como ele continuar sendo servo. E mesmo para a sua serva você vai fazer assim, ou seja, em relação aos presentes. Será que você vai pensar em relação a furar a orelha? Está escrito que se o servo falar, ou seja, só o servo pode ser furado e ficar até o Yovel, a serva não existe essa opção. Não deve ser duro nos seus olhos quando você estiver liberando o seu servo sem receber nada em troca, porque ele trabalhou o dobro de um trabalhador comum durante 6 anos e a Hashem vai te abençoar em tudo que você vai fazer, você vai ver que vai compensar. Como assim que ele trabalhou o dobro de um funcionário comum? Daqui a gente aprende que o servo ivri, ele trabalha de dia e de noite, por isso que é chamado o dobro de um trabalho normal que trabalha durante o dia. Qual é o trabalho de noite? O patrão dele entrega uma escrava cananita e eles têm filhos e esses filhos são servos para o patrão. Então Hashem fala, você deve dar presentes, deve cuidar dele e Hashem vai te abençoar em tudo que você vai fazer.